Aula de teatro, módulo 1, noite, parte 1, 28 de setembro de 2020. Aguardando os alunos entrarem na sala. Vou dar um recado para eles. Olá. Olá, tudo bom, Andu? Tudo bem, e você? Tudo bem. A Cris mandou uma mensagem, eu não consegui ver o que era a imagem, não tá baixando aqui para mim. É um pacotinho de bisnaguinha. Ela falou que é a pipoca dela. Entendi. Eu descobri que eu não posso comer pipoca, porque senão vocês vão ficar ouvindo. A gente, se a gente mutar, ainda dá, né? Eu não vou ser privilegiada. Agora, se você mutar, a gente não ouve o que você estiver Exatamente. transmitindo. Aliás, eu até queria fazer um teste, porque eu descobri um outro jeito aqui. Deixa eu aproveitar para fazer enquanto eles estão chegando. Okay. Ai, meu Deus. Eita. Deixa eu fechar um negócio aqui que eu acho que eu fiz besteira. A gente vai assistir a Peça Prometida. Eu consegui arrumar minha internet, mas talvez se estiver falhando, vocês me avisem. Aliás, eu vou mandar no grupo de qualquer jeito. Se estiver falhando, aí vocês saem da sala e assistam com a gente, assim, nos links. Ok. Porque, né, mesmo com a internet melhor, pode ser que falhe. Gente, entrei no... Oi, Felipe. Oi, boa noite. Está me escutando? Deixa eu contar um negócio com vocês aqui, enquanto a galera me chega. Ó, eu vou dar um braço da justiça passar vindo para me pegar. Eu não atendo, porque eu não sei que é meu nome que ela está chamando. E assim eu engano a morte.
se é possível enganar a morte, claro que é. Olha, se o sujeito for realmente esperto, ele engana até... Sim, estamos ouvindo. Sei bem. Agora eu vou dar mudo no meu microfone. A história de um cego. Continuamos ouvindo. Bem filho da puta esse cego. Foi um feiticeiro que numa noite, numa roda de fogo, em volta, no acampamento, ele... Mas tem, tipo, alguma coisa na tela agora, tipo... Ele ia reclamando, porra, Deus, que sacanagem eu ser cego. Por que é que o senhor fez isso comigo? Tanta mulher bonita e gostosa passa por aqui e eu... A qualidade tá um pouco ruinzinha também, Nath, não sei, tipo, tá... Tá? Não, não tem problema. Eu mando o link para vocês, a gente vê junto, se vocês quiserem ver na internet de vocês. Sim. Cris, Oi, tudo bom? e aí, meninos? Olá. Ó, hoje eu vou conseguir ver a famigerada peça com vocês. Antes eu vou dar uma introduçãozinha só para vocês terem um norte assim do que eu quero que vocês observem. Vou tentar ser breve, e aí se for ficando muito breve, muito vago, vocês vão me interrompendo com perguntas, tá? Porque não quero ficar entrando muito em detalhes, eu acho que é mais legal ver às vezes do que eu ficar aqui falando. Mas, se for muito breve, me avisem. Às vezes fica superficial, né? Muito breve, então... Deixa a Lilian entrar. Oi, Lilian! Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Olá. Ó, tô falando pro pessoal aqui que eu vou fazer uma breve introdução do que eu quero que vocês observem e aí a gente vê a peça. Aí eu vou fazer duas coisas. Uma eu vou ficar transmitindo aqui para gravar, para subir no YouTube na aula para quem quiser ver depois. Mas eu passo o link para vocês também. Aí a gente meio que dá play ao mesmo tempo e consegue ver junto ao mesmo tempo. Porque se vocês quiserem ver o link de vocês, pelo que o Dudu tá falando, acho que a resolução vai ficar melhor. Porque ele falou que a resolução tava dando uns paus, tá? Tá bom. Mas primeiro eu vou mostrar umas coisas. Então, beleza. Semana passada eu comentei de vocês olharem alguns poemas do Fernando Pessoa, procurarem o que vocês gostassem. E falei que a gente ia criar uma comunidade lá no Face. Já incluí algumas pessoas, tá feita lá, tá? Mandei o link lá no grupo nosso do WhatsApp. Para vocês poderem ir subindo os vídeos, tem os vídeos de vocês da aula passada também, que eu consigo colocar o link lá, para vocês poderem ver. Bom, isso posto, eu queria saber se vocês conseguiram, ou se não, conseguiram dar uma pesquisada nos textos, dar uma olhada nos textos do Fernando Pessoa, se lembraram, e aí, deu certo? Eu tenho. Conseguiu? Gostaram? Conseguiu, Cris? Sim, o meu eu já escolhi já. Só Felipe. falta eu imprimir. Ah, tá. Não, mas sem problema. Você conseguiu, Felipe? Não. Essa semana foi terrível. Então anota aí na agenda. Poema do Fernando Pessoa. Você tá bem? Não estou muito bem, não. Não? Cansado ou triste? Cansado. Então tá bom. Hoje vai ser light, a aula vai ser tranquila, então. Ó, poema do Fernando Pessoa. Anota aí e pegar o que mais você gostar. E eu vou dar uns nortes hoje. Uma aula de encenação hoje, tá? Noção básica de encenação. O que é encenação? É a concepção da peça, do projeto, da cena. Inclusive, gente, estamos aí, tá chegando a Lei Aldir Blanc. Se vocês se interessarem em fazer um projeto juntos, vocês podem fazer. Vocês podem enviar esse projeto e até ganhar uma graninha, pedir cachê, essas coisas todas, tá? Pelo projeto da Aldir Blanc. Quem se interessar em levar a vida artística aí, é um jeito, tá bom? O Regis está fazendo várias lives no Instagram da prefeitura e no Facebook da prefeitura. Deixa eu ver. É isso mesmo, Du? Você tá sabendo? É no Insta, né? Não, ele... Não? Não, ele tá fazendo... Não ele é fez da uma prefeitura. explicando. Não, é da cultura, Da cultura. Mas ele fez uma no final de semana agora. Aí, mais esclarecendo, tipo, os artistas, os espaços, as coisas.
E ele ia fazer mais uma agora, mas tipo, não tá fazendo várias assim ainda não. Ele tá, mas tá divulgando na página da cultura. Ah, tá. Eu já tinha visto há uns meses, assim, logo que a lei saiu. Ele fez algumas duas também, então deve ser a terceira agora. O Sim. Instagram é @culturapf, gente. E aí vocês conseguem ver lá as lives, ele explica direitinho o que é a Lei Aldir Blanc, como que funciona o fomento, tá? Então vale a pena ficar por dentro. Eu, pra dizer a verdade, não tô muito por dentro, porque não sei se vou mandar projeto, mas acho que vale a pena, quem quiser dar uma fuçada, tá bom? Bom, pensando em projeto de encenação, né? De onde nasce uma cena? Nem sempre uma cena de teatro ela vai nascer do texto teatral. A gente está muito acostumado a pensar que a cena de teatro sempre nasce do texto, que está sempre ligada a um texto dramático, que é aquele texto que tem as falas, aquele primeiro texto que a gente estudou aqui no semestre, que a gente falou do Nelson Rodrigues, da valsa número 6, da menina que falava que não estava louca, que é um texto de falas, uma fala em cima da outra, entre parênteses as ações que acontecem, e o cenário está ali meio indicado, né? Isso é um texto de teatro dramático, texto dramatúrgico, tá? Nem sempre a gente precisa começar com um texto dramatúrgico. Vocês, que estavam no passado, são a prova disso. A gente se baseou num texto que era narrativo, né? O Contos do Câmara, nós pegamos narrações, contos, né? E aí vocês improvisaram esses contos e a partir dessas improvisações vocês escreveram as cenas. Então vocês fizeram uma adaptação a partir de improvisação, né? Então foi uma outra metodologia que eu usei, que foi muito prática, para a gente partir de um texto não dramático, um texto narrativo, para surgir a cena. Só que nem sempre a gente precisa trazer uma cena a partir de um texto. No caso, vocês vão trabalhar um poema agora, que é uma outra linguagem lírica, mas nem sempre precisa. Então, a gente pode fazer, por exemplo, vocês já fizeram isso, algumas cenas de teatro que partiam de jogos de improvisação. Inclusive, no começo do semestre do ano, a gente fez muito isso, né? Vocês partiram de alguns espaços, de alguns estímulos, e juntos vocês iam bolando cenas a partir desses jogos, de exercícios que a gente fazia na sala de aula. Então, essa é uma das metodologias que a gente pode usar para formular uma cena, uma peça. Uma outra metodologia que a gente pode usar, e agora deixa eu dividir a tela com vocês, é a metodologia de usar imagens. Então, a gente pode usar imagens de fotografia, pintura, escultura, para começar a pensar numa cena. Eu vou mostrar uma imagem e eu queria que vocês façam o que vocês estão vendo. Tá? O que vocês veem? Vocês conseguem ver? Sim. Sim? Sim. Sim. Uma família. Uhum. Tá mudando da casa, pobre. Eles estão mudando, né? Eles estão saindo da casa, eles estão carregando as coisas deles. São pobres, dá pra ver pela feição, né? Pela magreza. Uhum. Pelo semblante, são pessoas que passam por dificuldades. Tem um semblante triste, né? Amargurado. Isso. A gente vê a criança no colo bem desnutrida, a questão da fome. Uhum. Essa aqui, né? Tem uns urubus, eu acho que esses passarinhos seriam alguns urubus, sei lá. Uhum. É isso mesmo, o urubu, o corvo, né? São pássaros que representam a morte ali. Morte. Que tá rondando eles, né? A morte tá rondando. E alguma dessas crianças aí está bem perto da morte, né? O senhorzinho ali. Sim. Mostra que eles estão próximos à morte, né? É uma pintura do Portinari, tá? A gente vê também que eles carregam a casa deles com eles, né? A casa, a gente vê que tem poucos pertences, eles carregam tudo nas mãos, né? Então eles conseguem carregar, tudo que eles têm são a família e as poucas coisas que eles carregam com eles, né? Aí a gente vê que é uma família grande, né? Uma, dois, tem
aparentemente aqui 3 adultos, essa moça mais jovem, mas ainda pela altura ainda parece ser uma criança, carregando outra criança, mais 2 crianças aqui e uma no colo. A criança no colo quase não tem feição, ó. Essa daqui a gente consegue ver a costela. Aí, pensando em plasticidade, a gente repara que os traços são bem fininhos, tá vendo? São traços muito finos de desenho, não é um traço grosso, assim, com exceção daqui, talvez, mas não tem traços grossos para desenhar essas silhuetas, né? E a gente repara na cor. Diga, aqui no meio também, Nath, aqui no meio das 2 crianças tem outra criança. Aqui? É, ó o rostinho, não sei, o jeito aqui? De eu perceber. É, tá vendo? Aí onde você tá com o mouse aí, é um rostinho de uma criança. A gente percebe. Eu tô vendo uma coisa aqui atrás, né? Eu não sei o que é, mas pode ser que seja um bebê, não dá pra ver. Isso. Pode ser mesmo. Mas eu acho que não, hein? Eu acho que é a estampa da camisa do Pode ser também. Pode ser também. É porque parece um olho que tá aqui, né? E aí, pelas cores, a gente vê que são cores frias, né? As cores frias são baseadas no azul e no verde, né? São cores que predominam azul e verde. E preto, né? Cinza, preto, assim. Então, a gente vê que são tons acinzentados. Então, mesmo o azul não é um azul vibrante, né? É um azul com preto, assim, acinzentado, que vai acinzentando e chega no cinza, né? Mesmo o mais claro da foto é cinza, ó. Aqui, né? Então, essa escolha pelo cinza, pelo marrom, ela traz uma emoção, né? Que é uma emoção mais sombria, assim. Traz essa sensação mesmo de morte, de acabar, de fim. E de desespero também um pouco, né? De sobrevivência, né? Que eles estão vivendo ali, que eles não estão vivendo, eles estão sobrevivendo, né? Beleza. Eu poderia dizer para vocês fazerem uma cena baseada nessa imagem, do tipo, copiar essa imagem e dinamizá-la a ponto dela virar uma cena. Eu poderia dizer para vocês que vocês podem pensar em temas a partir dessa cena, vocês falaram vários, né? Miséria, desnutrição, mudança, né? Sair do seu ambiente, ter que mudar para outro por necessidade, né? Que é a vida do retirante, né? Que é essa história, né? Eu acho que, se eu não me engano, esse quadro... Aqui tá Os Miseráveis, não, mas eu não sei se não é Os Retirantes, o nome desse quadro. Do Portinari. E vocês poderiam fazer esses pássaros da morte, fazer uma cena através desses sons, né? Então, daria para pensar muita coisa a partir dessa ideia de andar, de caminhar, né, para algum lugar também. Então, vocês poderiam fazer várias cenas a partir dessa imagem. Então, esse seria um exemplo de estímulo a partir de uma imagem, né, de cenas. Então, a gente já pensou que a gente pode fazer cena a partir da improvisação e a partir de imagem. Outro meio de fazer cena... Deixa eu dividir esse daqui mesmo, aí eu abro aqui com vocês. Opa, não era para dividir isso com vocês. Essa foto. Mas peraí, por quê? Eu não vi. Foi porque foi a próxima imagem. É aqui. Vamos lá. Uma outra forma seria pensar em sensações. A gente poderia trazer, sei lá, pedras, tecidos, grãos. E cada grupo ter que trabalhar através da sensação dessas texturas, né? Ou então eu posso colocar, sei lá, um incenso na sala, depois apago isso, e vocês estão improvisando em cima disso, depois apago, coloco fogo em alguma coisa, fica cheiro de queimado. Poderia trazer esse tipo de experiência para a gente pensar numa cena, a partir dessa improvisação, né, com sensações. Ou eu poderia falar para vocês, igual a gente fez no mercado, vocês lembram quando a gente foi ao mercado? Imitar pessoas no mercado? Eu poderia propor uma experiência fora de sala de aula, do tipo, vocês irem observar moradores de rua e conversar com eles, e a partir dessas histórias formular cenas. Então, vivências em laboratório. Então, temos já 3 metodologias de cena que não são texto, né? E aí a última, sim, o texto, que eu já falei, que pode ser um texto dramático, não dramático, um texto lírico, né? Um texto narrativo, que é o que a gente costuma fazer mais habitualmente.
E aí, como é que a gente escolhe, né, um texto? Acho que a primeira coisa que você tem que pensar para escolher esse poema é como que ele te afeta, né? Então, qual que é a relevância e o significado que tem para você e a relevância e o significado que tem para o mundo, né? Então, pensar em como aquilo te afeta, porque se o texto não te afetar, você tem que procurar uma motivação ali nele. E também o porquê que você quer fazer aquilo, né? Que tipo de mensagem ou o que você quer causar de transformação na sua plateia, né? Para as pessoas entrarem, quando a gente quando faz uma peça, a gente não quer que a plateia saia do teatro do mesmo jeito que entrou, como se aquilo ali passasse batido, né? A nossa ideia é sempre causar alguma coisa, né? Na nossa peça do ano passado era causar uma sensação de coletividade, de alegria, de festividade, né? A partir da nossa tradição. Então, pode ser que seja angústia, seja um olhar crítico para as coisas, podem ser outras sensações, não precisa ser boa, mas a gente sempre quer causar alguma coisa. Então, pensar quando vocês escolherem o texto, por que vocês escolheram ele, né? O que ele causa em você e o que você quer trazer de mensagem com esse texto, tá? Aí depois, lógico, dá uma pesquisada na vida do autor. Não precisa ser uma coisa super mega profunda, mas saber mais ou menos em que século que ele viveu, qual foi o contexto que aquele autor viveu, né? Onde ele estava, porque a gente está pensando no Fernando Pessoa, que é um autor português. Então, ele é um autor português do século passado, que já estava no período de urbanização. Então, ele está inserido nessa cultura, por exemplo, da urbanização, uma cultura europeia, né? Muito ligada ao discurso. Mas poderia ser, sei lá, o Monteiro Lobato, que é um brasileiro que estava ligado à aristocracia, que tem outras questões. Pode ser que a gente estivesse pesquisando alguém do Oriente Médio, ou então alguém do Japão, que ia trazer um outro tipo de linguagem, um outro tipo de metáfora e um outro tipo de ambientação mesmo para os textos que tem a ver com a nossa cultura, né? Então dá uma pesquisada bem geral, mas para a gente saber em qual cultura, né, esse autor está inserido. E aí depois, claro, investigar o texto. Aí é um processo um pouco mais minucioso, né? De pensar de quando que é esse texto, né? Não só de quando é o texto, mas também em qual época ele retrata. Porque eu posso escrever um texto hoje, vocês podem escrever um texto hoje, que retrate um tempo futuro. Vocês podem escrever um texto futurista. Da mesma forma, vocês podem escrever um texto que a gente chama de época, né? Um texto antigo. Mas ele foi escrito em 2020, então é uma pessoa de 2020 que está olhando ou para o futuro ou para o passado. Então, de quando ele foi escrito, né? E quando ele se passa, né? Aquela ficção ali, o que ela retrata, né? Qual época ela retrata. E aí, pensar na concretude das coisas, que eu acho que está muito ligada à questão lírica, por exemplo, né? Um poema, ele não aborda uma cena de forma concreta. Quando a gente pega... Vocês conhecem o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Todo mundo conhece? Eu não tô vendo vocês, gente. Falem comigo. Eu conheço. Se vocês fizerem que sim com a cabeça, eu não tô vendo. Eu tô balançando a cabeça aqui, achando que você tá vendo. Não, eu tô olhando a tela que eu tô compartilhando. Não. Gente, pode deixar o microfone ligado. Se a gente fosse fazer uma cena que se passa na sala do Sítio do Pica-Pau, o que a gente colocaria nesse cenário? Na sala? Na sala do sítio. Um sofá bem bonitinho, aconchegante, uma máquina de costura. Que mais? Tapete. Oi? Um tapete no chão. Tapete. Uma estante com livros. Sim, estante com livros. Eu acho que a decoração, tanto de tapete, tanto de cortina, assim, mais estampada, né? Uma decoração mais estampada. Uma cortininha de renda. Uma cortininha de renda. Bem coisa de vovó, também, assim, né? Essa coisa de vó. Um vasinho em cima da mesa. Um vaso. Oi? Boa noite, boa noite. Boa noite. Então, a gente teria assim, um monte de elementos para trazer nessa cena do Sítio do Pica-Pau que são super fáceis de pensar. Por quê? Porque o Sítio do Pica-Pau é algo concreto, é um sítio. E eu falei, uma sala do sítio. Então, a gente consegue concretizar isso em imagem com muita rapidez. Se a gente fosse fazer um cenário de um poema que fala sobre amor,
Como seria esse cenário? Nossa, qualquer um. Qualquer um. Qualquer, Não na sei, verdade. um poema sobre amor, não sei qual. Na praia, à noite. Poderia ter um sei lá, clima podia de ser num praia. restaurante, Mas É, também bela, coisa do poderia tipo. ter uma praia, mas também poderia ser um restaurante. Olha a diferença, né? Sim. Poderia ser dentro de uma casa, poderia ser numa praça. Uhum. Isso. Ou seja, é muito mais aberto. Um poema, ele é muito menos concreto, né? Se a gente quisesse, inclusive, a gente poderia trazer essa... Deixa eu voltar aqui para vocês, para ver o Fabrício. Oi, Fabrício. A gente poderia trazer essa noção de não concreto, né? Colocar uns tecidos, umas luzes. Sim. A gente poderia trazer uma noção abstrata para o cenário também, né? Para deixar em aberto as cenas que iriam acontecer, porque elas poderiam acontecer em vários espaços, né? Então, a gente tem essas noções de cenário que são mais concretos e menos concretos. E de textos que trazem imagens mais concretas e menos concretas. Então, isso é legal de observar. O texto que vocês estão trabalhando, o poema, traz uma imagem concreta já pronta, porque aí vocês aproveitam essa imagem. Se não traz, se traz um clima, vocês têm que pensar como vocês vão ambientar esse clima para ele ficar casado com o tema do poema, né? Então, isso é importante. Eu falei que ia correr, gente, não tô correndo, não consigo. Sou uma pessoa devagar, sou uma pessoa lerda. Mas tá quase no fim. E aí, depois, a última coisa que vocês têm que fazer é escolher o material para essa cena. Então, pensa assim, vocês já pensaram no porquê vocês querem fazer, no que vocês querem passar com aquilo. Vocês já pensaram... Eu tô dividindo a tela com vocês? Não. Não? Deixa eu dividir, então. Vocês já pensaram... Agora eu tô. Vocês já pensaram... Deixa eu voltar, que agora eu me perdi. Já pensaram no porquê da cena para vocês e para as outras pessoas, no propósito daquilo. Aí vocês também observaram o tipo de texto, o que ele traz, estudaram aquele texto, quem que está falando aquele texto, né? Quem que narra aquele texto? Que tipo de pessoa está dizendo aquilo, né? Como seria essa pessoa que está dizendo, se for um texto narrado? Quantos personagens aparecem nesse poema, né? Quem é o autor, né? Mais ou menos qual que é o tema que ele trata mais, que ele traz mais, qual que é a questão desse autor, né? E aí depois pensaram o ambiente, né? Que tipo de ambiente vem, né, nessa cena? É mais concreto, é mais abstrato? Como que eu retrataria isso? Então essas questões vocês precisam pensar na hora que vocês escolhem o poema para facilitar na hora de fazer a cena. Aí depois que já tem mais ou menos uma elaboração, vocês podem até usar esse roteiro que eu passei e ir escrevendo do lado, assim, pegar o poema de vocês e ir meio que respondendo esse roteiro. Depois eu posso mandar para vocês, tá bom? Depois escolher o material. Então, quais são os objetos pertinentes a essa cena, né? Que foi um pouco que vocês fizeram. Tem uns objetos, cenário, mas além disso tem um vaso de flor, tem a estante com livros, né? Qual objeto esse personagem pode ter com ele? Qual objeto ele pode manipular durante essa cena? Ele tá tomando um café? Ele tá olhando um livro? Ele tá escrevendo alguma coisa? Né? Ele tá olhando por uma janela? Ele tá contemplando a vida? Ele tá falando com alguém? Com quem? Né? Pensar nessas ações e em como esses objetos, esse cenário pode complementar e te ajudar. Também luz, gente. Eu quero fazer na luz do meu quarto uma luz branca, eu quero colocar uma luz âmbar, amarela, eu posso colocar um papel celofane na luz e mudar a cor da luz, né? Eu posso fazer na luz do dia, na luz da noite, embaixo de um poste. Posso fazer 1000 brincadeiras, posso fazer a luz de velas, né? Posso fazer com uma luminária, que às vezes eu me aproximo dela, às vezes eu me afasto. Então, vocês podem pensar em brincar com luz, mas sempre, nunca aleatoriamente, sempre pensando no porquê, né? No que isso que eu escolhi passa, me ajuda a passar a mensagem, tá? Só um momentinho, gente. Vou dar uma pausa aqui, vou dar uma bronca no meu irmão que tá gritando. Pera lá. Peraí.
Pronto, eu fico feliz quando ele tá aqui em casa, que ele não mora aqui, mas ele fala alto. Ó, vamos lá. Beleza, escolhidos o cenário, temos que pensar o figurino, né? Então, o figurino, ele tem que ser casado com esse cenário, eles têm que ter um casamento ali. Então, se você escolhe um cenário do sítio, que é super simples, super ligado a um ambiente agrícola, assim, ao ambiente campesino, né? As roupas também têm que ser apropriadas. Não adianta nada eu estar com uma roupa, sei lá, uma calça jeans, super, né, de sair, um vestido de gala, né? A não ser que tenha um propósito nessa cena, que seja se destacar, seja parecer que está fora mesmo desse ambiente, seja parecer um estrangeiro ali, né? Mas, no geral, a gente casa, a gente deixa harmônico cenário e figurino, né? Pensando nas cores. Então, se esse cenário traz cores mais sóbrias, mais fechadas, eu não vou colocar um rosa fluorescente, né? Eu posso até brincar com cores mais vibrantes, mas cores ali que sejam harmônicas com o todo, né? Não vou trazer sei lá, o flúor, que é uma coisa super anos 80, para uma peça de época, por exemplo, tá? Eu vou mostrar para vocês bem rapidinho, depois eu vou mandar lá para vocês no grupo do WhatsApp. Vocês estão vendo aqui o Instagram? Sim. Esse Instagram, você conhece, Dô? Não tinha conhecido, não. É um Instagram, é muito legal. Ele fala das paletas de cinema, gente, das cenas de cinema, das fotografias. E é muito bacana. Ele pega um filme e ele mostra as cores que são usadas nesse filme. Esse daqui, por exemplo, é o dos irmãos Coen, você viu? Me ajuda aqui. Ai, meu Deus. Aqui tá No Country for Old Men. Isso aí é Onde os Fracos Não Têm Vez, não é isso? Isso mesmo. Onde os Fracos Não Têm Vez. Esse cara, ele é um assassino. E ele é super frio, né? Então, quem já assistiu o Felipe aí, já viu. É um cara muito frio, muito calculista. Aí vocês vão olhar que mesmo para uma cena que ele tá na rua, ó, as luzes lá atrás estão em cores frias, que são verde, azul, que eu falei, né? A gente tem um jogo muito de contraste de claro e escuro, de sombra, que é quase um esfumado, assim, né? Uma sombra na metade da feição dele, né? As roupas dele, ó, são escuras. Então a gente vê que toda a ambientação do fundo, tudo bem que tá bem escuro, mas ele tá casando com a fotografia dele, né? A gente também usa iluminação no teatro. Deixa eu pensar aqui um outro mais aberto, quer ver? Tem um da Amélie Poulain que é muito bom. Vocês viram o Fabuloso Destino de Amélie Poulain? Ainda não. Não? Eu já vi. Deixa eu mostrar, porque ó, a Amélie Poulain tem uma direção de arte muito bonita. Eu acho que é bem fácil de entender. Mas tem de vários filmes, gente, dá pra ficar viajando aqui pra tentar entender um tanto também da psicologia das cores, sabe? Como as cores dizem. Ah, aqui, ó. Esse aqui não é Amélie Poulain, mas é ótimo pra ver também. Que é o Maria Antonieta. Vocês viram? Uhum. Sim. A Maria Antonieta é uma figura da França, né? Foi rainha da França, numa época onde as pessoas passavam muito fome. A França Gente, eu não vejo ninguém. Mas você tá vendo a tela? Filho? Agora voltou. Voltou? Aqui, ó. Ela é a Maria Antonieta, tá? Aqui é uma pessoa ali que, tipo, uma ama, assim. E tem um contexto de que a França estava falindo, assim. É o final da monarquia, né? Retrata o final da monarquia e a queda da Bastilha. Então, se vocês olharem, a vida dela é um ambiente cor-de-rosa. Tem cor de doce a paleta inteira. E se vocês olharem, ela está cercada de comida. Que é justamente para contrapor com a fome que a França passava.
A roupa dela é muito clara, muito limpa, né? Em contraposição dos miseráveis. Ela é cheia de adornos, porque também era uma época que culturalmente eles se importavam muito isso, com babados, com adornos, não sei o quê. Então dá pra ver muito bem, não ia ter nada a ver colocar aqui uma roupa vermelha pra ela, por exemplo. Por mais que a Maria Antonieta pudesse usar vermelho, mas não ia ter nada a ver com essa sensação que ela passa de frivolidade, de que não tá pensando em nada, ela tá meio, tipo, nas nuvens, sabe? Estão fazendo uma massagem no pé dela, ela tá super nas nuvens enquanto o mundo tá acabando, e ela é rainha desse mundo, né? Bem Então, fria mesmo. bem fria. Então, se colocasse um tom de vermelho, aqui não ia casar com o resto Não. do filme, com o que o filme quis propor, né? Então, eu acho muito legal. Depois eu passo pra vocês esse Instagram, senão eu vou ficar aqui horas vendo cena por cena. Deixa eu voltar. Aqui. Bom, beleza. Então, pensamos em cenário e figurino, né? Pensar que o figurino é sempre um conteúdo, que ele apresenta o personagem. Ele apresenta também a função social, o poder aquisitivo, o trabalho. Então, não adianta nada eu estar fazendo, sei lá, um funcionário de fábrica e estar com um sapato super engraxado, né? Da mesma forma que eu não posso fazer uma rainha e estar com uma roupa rasgada, a não ser que isso entre muito bem no contexto, né? Então, apresenta quem é aquela pessoa, né? E também pode expressar, como vocês viram, o sentimento predominante que o personagem carrega, porque a Maria Antonieta podia ser representada de vermelho, de outras cores, mas eles quiseram expressar que ela é essa pessoa frívola, essa pessoa que não carrega nada, sabe? Que não tem bagagem, assim, quando usaram o branco, né? Branco e cetim. E aí, a partir disso, vocês vão pegar esses figurinos, esse cenário, e vocês vão ensaiar a cena pensando nas ações. Então, quais ações que o seu personagem pode ter, dependendo da personalidade dele. Então, esse narrador ou esse personagem, ele é expansivo, como um apresentador de circo? Ou ele é uma pessoa introvertida? Como que ele se sente onde ele está? Então, dependendo de onde ele está, ele vai se sentir de um jeito. Se ele está na sala da casa dele, ele vai se sentir de um jeito. Se ele está no hospital, ele vai se sentir de outro, né? Então, pensar nesse ambiente que vocês querem construir e como que aquele personagem se afeta pelo ambiente. E aí, a partir disso, quais as ações para escolher isso? Por exemplo, a gente pode mostrar inquietação, tipo, mexendo aqui, assim, pelo gesto, que eu falo que o gesto, ele fala, né? Ele é como se fosse uma palavra. Mas eu posso mostrar também a inquietação me deslocando pelo espaço, andando de um lado para o outro no espaço com pressa, sentando e levantando na cadeira, se eu tiver uma cadeira em cena. Então, eu posso mostrar minha inquietação pela dificuldade de abotoar um paletó, né? Eu não preciso ir pro óbvio, que é ficar assim, que é quase demonstrar, né? Quase ilustrar. Eu posso ir para uma outra camada menos óbvia, um detalhe que eu coloco ali, mas que demonstra como aquele personagem se relaciona com o todo. E aí, usem. Se você escolheu colocar uma cadeira em cena, use essa cadeira. Se você escolheu usar um paletó, ou um lenço, ou um óculos, ou um chapéu, ou o que você escolheu, usa. Você escolheu usar a calça, porque seu personagem sei lá o quê, você pode pôr a mão no bolso, tirar a mão do bolso. Usa o seu figurino e o seu cenário. Não deixa nada à toa na cena, né? Nada é enfeite. Tudo tem que expressar alguma coisa, tá? Jurei que ia ser breve e menti. Deslavadamente, na cara de vocês. 40 minutos falando. Deu pra entender, gente, o que eu quero que vocês façam quando vocês pegarem esse poema? Como eu quero que vocês destrinchem esse poema? Lembra que eu mando depois esse meu roteirinho pra vocês lá no grupo e vocês conseguem usar eles, tá? Eu vou fazer o seguinte, antes que o Zoom derrube, eu vou derrubar e aí a gente volta, porque eu quero que vocês vejam uma cena do Sérgio Manbetti. A cena é baseada em trechos escritos pelo Plínio Marcos. O Plínio Marcos é um autor de teatro e ele é um autor maldito, ele foi considerado um autor maldito. Ele nasceu em 30 e poucos e morreu em 99. E aí ele começou a carreira dele sendo palhaço de circo. Ele foi embora com o circo e virou palhaço de circo. E aí ele começa a carreira dele no circo e a partir do circo ele começa a aprender a escrever esquetes e peças. Aí ele começa a retratar tudo que ele via. E como ele era artista de circo, gente, não era rico. Então ele via um mundo de uma desigualdade muito grande e ele via muito esse lado grotesco do ser humano, sabe? Esse lado escroto, esse lado bizarro. E isso ele encarava até com humor. Então as peças dele às vezes têm muitos palavrões, mas são peças assim que vão bem na carne do ser humano, sabe? Bem escancarando
os lados do ser humano, assim, na verdade, nua e crua. Uma das peças dele se chama Navalha na Carne, que é uma das mais famosas, e é bem o retrato dele, assim, ele é uma navalha na carne, ele incomoda. E o Plínio, por ter essa característica, ele começou a escrever em 50 e pouco, na ditadura militar não deixavam apresentar nenhuma peça dele. Então ele foi considerado um pouco o autor maldito, ele mesmo se auto-intitulava assim. Aí o Sérgio Manberti, que é um ator de teatro, o Dr. Vitor, que é uma pessoa extremamente preocupada com políticas públicas em teatro, ele já foi secretário de cultura, ele já foi diretor da Funarte, ele resolveu fazer um compilado para falar da importância do teatro e da arte nos dias de hoje, de uma forma crítica. Então vocês veem, ele pegou um autor que super falava de crítica para um ator que se importa com isso. Então faz sentido. Então eu vou desligar e a gente volta para ver a peça. Até daqui a pouco. Ai, Deus.